O estudo que eu trouxe hoje é sobre trabalho e missão. Eu coloquei essa foto dessa formiguinha aí, porque falando em trabalho e missão, eu acho que se a gente olhar só para essa foto, a gente já tem o trabalho que as formigas têm e a missão delas, que é muito, muito clara. Em pesquisando também, eu fiquei interessado, eu lembrava que a formiga consegue levantar muito mais que o seu próprio peso, eu não queria pegar os números certinhos, 20 vezes mais que o próprio peso a formiga consegue levantar, e tem formigas que eles já viram que até 100 vezes mais o peso. E eu acho que é uma analogia muito interessante que a gente pode trazer para nós mesmos, porque às vezes no nosso trabalho, na nossa missão, a gente pode achar que é muito pesado, que não vai dar, mas dá. Então vamos nos inspirar com a formiguinha aí, que eu tenho certeza que na sua colônia é chamada de Arnold Schwarzenegger. E vamos falar sobre os trabalhadores da vinha. Uma parábola que está em Mateus, que Jesus utilizou para falar sobre o reino dos céus. Então, acho que a maioria já conhece, mas vou contar de qualquer forma, de forma breve, que o senhor proprietário da vinha precisava de pessoas, trabalhadores, para ir lá trabalhar na sua vinha, e ele acordou com algumas pessoas para ir lá no dia seguinte. Os trabalhadores foram lá, só que ele ainda tinha mais espaço e precisava de mais gente. Então ele foi, buscou mais trabalhadores, 9 da manhã, buscou mais gente. Vocês querem trabalhar? Vou pagar 1 denário para vocês, se vocês forem trabalhar na minha vinha até o final do dia. Normalmente era assim, a jornada diária. E os outros trabalhadores que ele tinha acordado antes também iam ganhar 1 denário. Foi lá, 9 da manhã, achou mais gente, foi lá. E o pessoal foi. Meio-dia, tem espaço para mais gente. Foi lá, buscou mais pessoas para trabalhar na vinha. Vou pagar 1 denário a vocês também. Estão achando vocês meio-dia, pra vocês ficarem até o final do dia. 3 da tarde, de novo. 5 da tarde, quase no final do expediente. Foi lá novamente. Pessoal, das 5 da tarde, vocês vão ganhar 1 denário também. Se vocês trabalharem esse finalzinho do dia na minha vinha. Quando foi na hora de receber o pagamento, ele pediu para o seu administrador, olha, paga os trabalhadores, que naquela época se pagava sempre no final do dia da jornada de trabalho. Dê a eles 1 denário, cada um, 1 denário. O administrador até ficou meio assim, 1 denário, mas todo mundo 1 denário. Foi lá e pagou, começou a pagar pelos últimos, inclusive, pelo pessoal que ele buscou às 5 da tarde. 1 denário. Para você, 3 da tarde, 1 denário para você. E o pessoal que estava lá, que acordou desde o dia anterior, que estava lá de manhã cedinho, o pessoal também das 9, começou a olhar aquilo e ficou um pouco injuriado, assim, como é que, eu trabalhei muito mais horas que o rapaz ali, que veio só às 5, que veio às 3, e estou ganhando 1 denário também. E essa foi a analogia que Jesus optou naquela época para ensiná-los, que muitos são chamados, poucos escolhidos, os últimos serão os primeiros, enfim, vários outros vieram disso, mas a verdade é que ele falou, eu acordei com você que eu ia lhe pagar 1 denário, tome o que é seu e vá. Se eu paguei para ele 1 denário também, isso é com ele. E outra, ele também trabalhou. Então, o interessante dessa mensagem, em termos de trabalho e missão, que é a palestra de hoje, o estudo de hoje, é que o Senhor da vinha não faz questão necessariamente da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade também da permanência do trabalhador até a última hora, até fim do serviço. Então, os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram o maior salário dos que o trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho e dado que isso foi acordado. Então, pensamos na própria prece do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho, do corpo, seus membros teriam atrofiado, nada é por acaso. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então, como já falei na outra palestra de encarnação aqui, vocês que estudam estão sempre vendo, nós estamos sempre progredindo. Estamos sempre avançando nessa escalada individual, nessa escalada pessoal que nós temos. Se nós não precisássemos da parte física, ela não estaria aqui, porque nada acontece ao acaso, não tem erros no planejamento divino, em Deus, não tem erros. Se nós não precisássemos também da inteligência para o trabalho, ou se não utilizássemos, o espírito ficaria estacionado. Ele não avançaria, o que também não é a razão, o motivo, a nossa missão de estar aqui, por estarmos progredindo sempre. Dessa maneira, ele fala,
É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: busca e acharás, trabalhas e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que haja feito. De acordo com o que haja feito, como a gente viu na palestra dos trabalhadores da vinha. E também ele diz aqui que trabalharás e produzirás e será recompensado de acordo com as tuas obras. Sim, o trabalho, a gente é recompensado de acordo com aquilo que nós colocamos, da forma que nós colocamos. Batista, inclusive, apresentou Jesus como trabalhador abnegado e otimista. Né? Então ele utilizou essa característica de trabalhador até para o nosso mestre. Considerando que o homem se acha submetido à lei do trabalho na terra, dá-nos coragem e força para cumpri-la. Não é mudar o trabalho, mas dar coragem e força para cumprir a nossa tarefa, para cumprir a nossa missão e para nos aperfeiçoarmos através do trabalho. Dá-nos também a prudência, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos seus frutos. Então, o fruto que vier do nosso trabalho é que a gente tenha previdência, a prudência, para que ele não vá ser desperdiçado. Isso também é muito importante. Então, colocar o trabalho, mas quando recebermos os frutos do nosso próprio trabalho, a gente saber como empregá-los. E nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão do que quer dizer trabalho em si, ser remunerado, não, enfim. Dá-nos, pois, aí ele vai utilizar essa parte que a gente fala, né? Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias da vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Ninguém pode exigir algo que não necessita o supérfluo diante disso aqui, diante da lei. Então, o pão nosso de cada dia, os meios de adquirirmos. Então, não é dar-nos o pão nosso no sentido de ficar parado na ociosidade, recebendo e achar que nós vamos evoluir assim. Nós não vamos evoluir assim. Então, é dar-nos, na verdade, o pão nosso, mas o que está entre parênteses antes de dar-nos o pão nosso é dar-nos os meios de adquirirmos esse pão nosso. Através do quê? Do nosso trabalho. Então, sobre missão, o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar para a gente sobre essa questão desse interlace entre o trabalho e a missão? A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. De novo, buscando essa questão da individualidade, que é sempre importante a gente frisar quando nós estamos falando de evolução, de trabalho, de missão. O trabalho desenvolve a inteligência e enaltece a dignidade do homem. Como nós vimos, se nós não precisássemos da inteligência ou dos membros, enfim, para executar os trabalhos que a gente tem que executar, eles não estariam aqui. E se nós não utilizássemos a inteligência, as ferramentas que nos são dadas, não evoluiríamos. Ficaríamos estacionados, que por si só já é uma punição. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. E é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque a lei do progresso passa pela lei do trabalho, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Como eu falei, essa ferramenta que nós temos, utilizando-a para o trabalho, como o tempo, a inteligência, os nossos talentos, a parte física, enfim. E a gente, então? Você está no teórico, está muito legal. Nós aqui, pessoal visitando a Casa Espírita, talvez alguns pela primeira vez, outros já há alguns anos ou décadas. E nós espíritas, o que o Evangelho vai falar? Bons espíritas, meus amados, sois trabalhadores da última hora, o pessoal das 5 p.m. lá da vinha. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais, que nós já vimos que a reencarnação, essa nossa passagem aqui na Terra é difícil, não é colônia de férias, como fala Humberto. São tribulações que nós escolhemos e nós precisamos passar por isso, mas esses grilhões, eu achei interessante usar a palavra grilhões, que nós arrastamos. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha sem que nela quisesseis entrar? Séculos e séculos, muitas vezes nós estamos sendo chamados, obrigado, para essa vinha, de novo utilizando a parábola, né? E nós não vamos. Nós estamos às vezes travados, certas coisas impedem esse progresso, mas nós estamos, séculos e séculos.
E somos esses trabalhadores da última hora, muitas vezes. Então, ele fala, eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora, tempo, a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, então a existência, nesse momento, a existência terrena, porque é difícil, então cada ano às vezes é um martírio, por mais longa que pareça essa existência terrena, ela não passa de um momento fugaz, na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Olha que mensagem linda, né? Muito profunda. E se a gente for olhar também essa questão que ele fala da hora ou salário, é o tempo, essa oportunidade de progresso que a gente tem para o trabalho. Porque o dia de todo mundo aqui tem 24 horas. Ninguém tem 10, outro tem 48, em termos absolutos, né? Então, como é que a gente emprega essas 24 horas? Como é que a gente emprega esse tempo? Que ele fala aqui, empregar bem a hora que vos resta. Então, esse tempo que ainda nós temos aqui na Terra. E até se a gente for ver no livro, os livros da série André Luiz, O Mundo Espiritual, fala bastante sobre a questão do bônus hora, que a gente ouve falar bastante quando estamos encarnados no plano espiritual, não no plano terreno, essa questão de como que vai acumulando os trabalhos e como se utilizar essas bônus horas muitas vezes para a reencarnação, para certos aspectos, né? Então, isso também é interessante. O Livro dos Espíritos, então, o que ele fala? A gente falou um pouquinho do Evangelho, vamos falar agora do Livro dos Espíritos. Pergunta 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O que eles vão falar? Trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. É claro, da forma, quando ele fala trabalhar mais, a gente tem que olhar isso com uma ótica, com cautela, porque se for pensar lá atrás, talvez trabalhos, labores físicos, era exigido muito mais do que atualmente. Ficar no computador lá e fisicamente não ser exigido muito trabalhando. Mas a questão que ele fala aqui, essas necessidades que o nosso planeta, que nós estamos aqui todos encarnados, está progredindo, nós estamos também mudando o nosso trabalho de acordo com essas necessidades do planeta, porque nada fica estagnado. Ou vai para frente, como tem que ser, ou vai ficar estagnado, que é uma punição, mas o planeta está seguindo adiante. Quem vai conseguindo se adequar e vai conseguindo empregar bem as suas bônus horas, as suas horas, através do seu trabalho, vai continuar com essa caminhada do nosso planeta Terra, de passando de ser um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a 675, então, eles falam, nós só devemos entender por trabalhos as ocupações materiais, aqui é um dos pontos que eu falei que ia trazer, que muita gente pergunta, poxa, mas trabalho, então é só questão material, talvez não estou ganhando tanto dinheiro, não estou ganhando dinheiro, mas é uma questão, e o trabalho voluntário? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a segunda parte, a gente pode entender até essa questão, como nós encarnados aqui, talvez um trabalho voluntário, orar por alguém todos os dias, um trabalho, os grupos de orações que tem, né? Os médiuns. E a pessoa que limpa aqui o nosso salão, sem ganhar nada? E o banheiro que vocês utilizam lá que está limpo? Foi alguém que trabalhou para fazer tudo isso aí. Da mesma forma que está tudo organizado aqui, tá os slides aqui, temos ar-condicionado. Isso tudo também são questões materiais, mas que talvez não tenham uma bonificação material, mas que são necessárias para a gente estar aqui. Todos bem. E a primeira parte ele fala, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Isso é o quê? Inclusive, quando nós estamos desencarnados, estamos trabalhando também. Nós não estamos parados. A gente está trabalhando sempre. E outra, não precisa nem estar desencarnado. Vamos mais longe, todo dia, toda noite, todo mundo aqui trabalha. Quando a gente se desdobra no sono. O espírito se desdobra e vai fazer o seu trabalho. Em algum lugar a gente está trabalhando, a gente não está parado ociosamente. E por que o trabalho então é imposto ao homem? A gente já falou sobre a lei, né? Mas eles vão dizer nessa pergunta 676 que é uma consequência da natureza corpórea. É uma expiação, uma palavra forte, hein? Uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Pense então no trabalho que tem. Eu quando li essa, a primeira coisa que veio para minha cabeça foi quando você tem um casulo de uma lagarta para virar borboleta. Olha o trabalho que é para ela poder quebrar aquele casulo, ter a força suficiente para poder sair.
É interessantíssimo, é uma analogia linda, porque já se viu, né, que se você tentar cortar o casulo para ela, deixa eu ajudar aqui, ela morre. Porque ela não adquiriu a força que ela precisava adquirir para poder sobreviver. Olha que lindo. Então, essa expiação que seria essa questão do trabalho, que nós temos que fazer, que muitas vezes parece uma expiação mesmo, é para aperfeiçoar a nossa inteligência, para nos aperfeiçoarmos. Sem o trabalho, eles continuam, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. E na pergunta 678, nos mundos mais aperfeiçoados, então, não vamos pensar na Terra, vamos pensar nos mundos aí que já estão um pouco mais à frente, né? O homem é submetido à mesma necessidade de trabalho ou lá a gente está na colônia de férias, tão almejado? E aí, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Necessidades, essa palavra é muito importante, porque ela sozinha encapsula um universo, porque cada planeta, cada pessoa, cada ponto tem sua necessidade específica e única. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. E não teria como ser diferente. Em planetas, em locais mais evoluídos, menos materiais, a necessidade do trabalho, o trabalho passa por coisas menos materiais nesses locais. Da mesma forma que planetas menos evoluídos que o nosso são mais materiais ainda, e por aí vai. Mas não julgueis, eles continuam. Daí que o homem se conserve inativo e inútil. Então está desenvolvendo inteligência, um trabalho menos material, talvez menos físico. Então ele está tranquilão na colônia de férias? Não. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Trabalhar, a gente está falando bastante de trabalho e o descanso, né? As férias, quem não gosta das férias? Será que o descanso também, eles falam sobre isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho? Assim, como é que funciona? Sim, com o limite do trabalho. Olha aqui, 683 pergunta, qual o limite do trabalho? O limite das forças. E aí vai de cada um, que é outra coisa maravilhosa também, da individualidade. Deus, porém, deixa o homem livre. É claro, nós temos o livre-arbítrio. Isso jamais vai ser tirado da gente, porque nós precisamos utilizar esse livre-arbítrio para poder evoluirmos essa nossa escalada. Então, o limite é, cada um sabe o seu limite e você tem o livre-arbítrio de saber julgar isso ou não dentro do seu coração. O trabalho é lei da vida, tanto quanto o repouso. Com certeza. Porque o repouso serve para esse refazimento das energias, serve para proporcionar talvez uma leitura agradável no repouso, uma viagem para conhecer um local diferente, encontrar com uma cultura diferente, ficar mais tempo com a família, fazer um esporte, enfim, para fazer esse repouso, para refazer as energias, para que nós continuamos fortes, seguindo firme nessa luta diária e na nossa missão, no nosso trabalho. Certo? Então, assim, a Joana de Ângeles fala, o homem necessita, sem dúvida, de férias. Você tá no livro Jesus e Atualidade, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. O homem precisa, sem dúvida, de férias, de descanso, de repouso, de esparecimento, que lhe proporcionam alegrias e refazimento para prosseguir trabalhando. Nós precisamos disso. Porque se ficar só no trabalho, tentando forçar, estourar os limites, o que acontece? Causa um desequilíbrio. E a gente fica inútil para o trabalho. Vide doenças. Que nós mesmos acabamos colocando nos impondo. Vide fazer um trabalho mal feito. Quando já está cansado, já está estressado, seja intelectualmente ou fisicamente, vai tentar fazer aquela coisa, não sai direito. São os limites que nós temos que observar. E essa questão do limite, ela é interessante porque tem uma analogia que eu uso, inclusive no meu próprio trabalho, que é a questão do copo d'água. E a gente faz essa analogia para a questão da saúde mental, estresse, etc. Se eu pegar esse copo d'água aqui, ele é um copo leve, tem pouca água aqui, e eu esticar meu braço e segurar ele aqui, ó, esticado. Eu consigo ficar assim, segurando. Eu tenho força suficiente para segurar o copo assim, alguns segundos, alguns minutos talvez. Mas e 1 hora? E 10 horas?
com o braço esticado assim, ó. E um dia, não, meu braço já caiu muito antes. Mas por quê? A massa desse objeto, ela é a mesma. A minha musculatura é a mesma. Mas o que mudou? A passagem do tempo fez com que eu atingisse o meu limite. Então, olha que interessante. Muitas vezes isso aqui a gente pode chamar de problema. Algum problema que a gente tenha, que é pequenininho. Algum estresse que a gente não cuida. Tá aqui, ó. A gente está segurando ele ali, tranquilo. Pelo momento, sim, né? Mas se a gente não endereçar isso aí, ao momento, o limite chega e a gente não consegue lidar. E como é que a gente faz, então? Fazendo o que eu acabei de fazer aqui. Nesse caso, o trabalho, eu descansei meu braço. O copo está aqui do lado. Então, o descanso, ele é importante, sim. E eles falam isso na literatura espírita, tão vasta literatura espírita. E outro objeto interessante é o arado. Jesus usou algumas analogias ao longo da sua passagem tão curta aqui, infelizmente, sobre o arado. E ele fala ali embaixo, eu botei: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, está em Lucas. O arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. É uma ferramenta bem difícil. No entanto, depois dele chegam o quê? Semeaduras, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, ele utilizou o arado para fazer essa analogia dessas questões não tem problema, do trabalho, essas questões que nós precisamos realmente, não vai ser fácil. Ele está dizendo, não vai ser fácil, é um arado. Mas quando o arado fere a terra, faz lá a canaleta para colocar as sementes e as semeaduras é feita, a gente tem pães, tem celeiros guarnecidos. Então, ele é um aparelho de todos os tempos. Ele é pesado, demanda esforço e colaboração entre o homem e a máquina. E é até interessante pensar que para utilizarmos o arado da melhor forma, eu coloquei a fotinha ali, ó. Tem animais. Então, muitas vezes o nosso trabalho, a nossa missão, se a gente pegar a questão do arado, precisamos de outras pessoas também. Precisamos nos ajustarmos e utilizar isso aí para poder fazer mais bem feito. Talvez o trabalhador ali conseguiria fazer sozinho, mas com os animaizinhos foi muito mais longe. Com ajuda vai muito mais longe. Eles tem um ditado em inglês que fala como você quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá junto. E é bem interessante, né? E o trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. E o arado também é outra questão, enferruja. Então, como qualquer ferramenta, talvez a nossa inteligência, se não for bem empregada, se não estiver sendo utilizada como tem que ser, como é para ela ser, vai enferrujar. Vai ficar, de certa forma, inútil. Então, você tem uma ferramenta inútil, sendo que pode construir tantas coisas maravilhosas. Então, a gente falou de trabalho, essa questão da remuneração. Como é que fica essa questão da riqueza material? Nós estamos num mundo material, estamos num mundo de provas e expiações, uma questão que nós trabalhamos para conseguir um benefício monetário, para poder ter conforto, ter família, para poder sustentar o nosso próprio sustento, talvez da família também. Como é que fica essa questão da riqueza material? O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. Isso está no livro, eu geralmente coloco a referência na direita, em cima. Está no Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. Psicografado por Chico Xavier, do Emmanuel. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Então, é uma questão que talvez vocês já tenham ouvido falar em outras palestras aqui sobre essa questão da riqueza material, a questão do trabalho que nós adquirimos e como que nós utilizamos esses recursos que nos são dados. Da mesma forma que eu falei recurso físico, recurso intelectual, quando nós conquistamos um recurso material, o que nós fazemos com ele? E é isso que a gente vai pensar. O Senhor reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das suas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Isso também está na Bíblia, em Lucas. Quem falou isso foi Jesus, essa questão da posse. Ele era posse material, riqueza material. E a gente também, como eu falei, a questão da como nós empregamos esse fruto do nosso trabalho aqui nesse plano físico, que é essa questão monetária, falando de trabalho remunerado, né?
não de trabalho voluntário ainda, mas como nós empregamos os nossos recursos físicos aqui, é muito importante. E, diga-se de passagem, o apego que nós temos a esse recurso físico que nós conseguimos através do trabalho, que é onde tem, às vezes, o diferencial. Então, essa questão de você ter um recurso físico, às vezes, e você querer comprar, talvez, um carro de última geração, mas ele vai te trazer mais segurança, ou talvez comprar uma casa, um lugar melhor, que é talvez mais seguro, enfim. Então, depende do uso que a gente faz e do apego que a gente tem aquelas coisas materiais, que são nada mais passam de instrumentos para a nossa caminhada aqui nesse plano. Eles são instrumentos. Dinheiro em si é um instrumento que nós temos aqui e podemos utilizá-los de formas bem inteligentes para a nossa evolução e também a dos nossos próximos, aqueles que estão ao nosso redor. Qual então, e agora, antes eu trouxe sobre o caminho, verdade e vida, agora sobre o evangelho. Como é que eles falam sobre essa riqueza material? Eles falam também, olha que interessante. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Surge essa pergunta. E a resposta é procurar nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas, porque se a gente partir dessa máxima de amar uns aos outros, pode ter certeza que a nossa riqueza, seja como for, vai ser sempre bem colocada. Rico, aí eles falam aqui, rico dado o teu supérfluo. Faze mais, na verdade. Dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo. Uau, então dá do supérfluo ainda do que é necessário, porque muitas vezes a gente acha que o que é necessário não é. Então eles falam assim, então dá aquilo que você acha que não é e mais um pouquinho daquilo que você acha que é também, porque muitas vezes aquilo que você acha que é necessário, olha essa palavra, necessário, não é. Espalhe em torno de ti em abundância o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Isso quem falou foi o Espírito Chéveros de Bordeaux. E é interessante pensar também que se nós aplicarmos o que ele está falando aqui dessa riqueza, não é só riqueza física, né? A gente pode pensar não só na riqueza material, a gente pode pensar na riqueza intelectual, na riqueza espiritual, de dar para os outros, de fornecer e ajudar a nos elevarmos. Como eu falei, quer ir longe? Vamos juntos. Quer ir rápido? Vai sozinho. E que nós não viremos escravos da riqueza material, até porque sucesso não é sempre aquilo que você vê. E eu achei essa fotinho legal porque eu penso que esses dois coelhinhos foram lá, fizeram a sua plantação e muitas vezes aquilo que a gente tem de fato, e obviamente que eles estão aplicando talvez uma questão mais material, mas eu ainda pensei na questão espiritual e às vezes intelectual dessas duas diferenças, dessas duas cenouras. A outra com um caule maravilhoso, lindo, né? Vão olhar e falar, poxa, imagina o tamanho dessa cenoura que deve estar aí nessa terra, deve ser perfeito, olha essa, né? Coisa sensacional. Mas se a gente for pensar também no lado intelectual, pode ser também, porque às vezes esse coelho da direita, com essa cenoura assim, pode ser uma pessoa eloquente, uma pessoa erudita, mas no fundo, espiritualmente, pode ser que o outro ali, como a gente está vendo ali embaixo, tem muito mais. Então é nem sempre aquilo que a gente vê. As aparências enganam muito. E continuando então sobre a questão das armadilhas do trabalho, eu botei ali o dinheiro, né? A gente geralmente pensa o dinheiro é uma armadilha, porque a gente recebe, às vezes não utiliza da forma que se deve, ou então se for obcecar em conseguir mais, a questão material. Mas tem outras armadilhas do trabalho também. Má vontade, queixas, insatisfações, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, outras armadilhas podem vir a essa questão do trabalho, ou por consequência do trabalho também. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. Então, não é exatamente daquilo, né, ou necessariamente daquilo que a gente tem que fazer, mas a gente de fato compreender aquilo que nós temos e naquilo que nós conseguimos fazer. Lembrando a formiguinha que consegue levantar 20 vezes mais, até 100 vezes mais o seu peso. E nós conseguimos também. Então, entendamos essa oportunidade recebida, essa bênção que nós temos, que é o presente, que é um presente, e utilizamos ela, que possamos utilizá-la de forma boa.
Quando te sentires cansado, essa aqui eu achei sensacional, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Vixe, e agora? Vocês acharam que ele foi lá e está tranquilão, só comandando a terra de longe? Não, com certeza não, como qualquer outro espírito crístico, como qualquer outro espírito evoluído, etc. Estão todos trabalhando. Então, quando a gente se sentir cansado, veja se não dá para dar mais, veja se realmente nós não conseguimos ir mais, porque se até Jesus está trabalhando, que desculpa que eu tenho, que sou muito, muito, muito menos evoluído que ele de não estar trabalhando também. Claro, lembrando o limite também, né? E o trabalho voluntário? Fazendo essa palestra sobre trabalho, eu falei, eu tenho que falar de trabalho voluntário, porque muito gira em torno da questão material nessas palestras. Eu queria trazer essa questão do trabalho voluntário também. Muitas pessoas, às vezes, o tempo fica curto, não consigo desvencilhar do meu trabalho, eu odeio meu trabalho, mas ele é uma fonte de renda, e aí não me sinto útil, não estou fazendo de fato o meu potencial, utilizando meus dons, meus talentos. Tenta achar algum momento, alguma forma, com certeza nós conseguimos achar algum momento para dar uma palavra para uma pessoa, para mandar às vezes uma mensagem, para fazer algum trabalho no final de semana, se tiver algum horário livre que vai ajudar outra pessoa também. Sempre podemos fazer mais, lembra da formiguinha. E o trabalho voluntário também é isso aí. Nós temos muito para oferecer. Todos vocês aqui, todo mundo tem muito, muito a oferecer. Também podia deixar de mencionar isso que é uma palestra. Por si só uma palestra, acho que a Sandra deu também essa palestra. Viu? Vários meses atrás, eu lembro, palestra ótima, por sinal. Do lema de Abigail, ela fala aqui, ó, a palavra tá ali, ó, ama, trabalha, espera e perdoa, trabalha. E ela fala isso pro então Saulo, que era necessário, e o Saulo sabia que era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior, desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Ele fez isso. Isso está no Paulo e Estevão, um livro sensacional, quem não leu ainda. E eu, um tempo atrás, quando eu fiz essa palestra, eu estava lendo um artigo sobre a missão da abelha. E eu falei, um negócio de trabalho e missão interessante, né? Missão da abelha? Como assim? A abelha cumpre os desígnios de Deus também, olha que interessante. Nesse mosaico que nós temos aqui no planeta Terra, tudo, de novo, nada é um acaso, nada tem desperdício. Tudo tem o seu porquê, inclusive a abelha. A formiga tem a sua missão, a abelha tem a sua missão, e eu peguei esse trechinho desse artigo que falava que as abelhas são essenciais para a biodiversidade, a produção de alimentos e a vida humana, assumindo grande importância na manutenção da vida do planeta. A principal função executada pelas abelhas é a polinização. Então aqui agora, mudando um pouco do trabalho, da questão do trabalho para a questão de missão, nós estamos vendo que até uma abelha tem uma missão, cumprir os desígnios de Deus. Nesse que eu falei, nesse mosaico perfeito do nosso Criador, todos temos essa missão, inclusive a sua plantinha. Você já agradeceu a sua plantinha hoje pela missão dela? Só não deixa ninguém ver você agradecendo, senão você vai parar onde eu trabalho lá e não é muito bom. Vamos dizer, essa pessoa falando com a planta aí. E o Livro dos Espíritos? Fala o que de missão? Pergunta 568. Os espíritos têm missões a cumprir. Cumprem na erraticidade ou na condição de encarnados? Podem cumpri-las em ambos os estados. Podem cumprir, então, quando a gente está desencarnado, quando a gente está aqui encarnado também. As missões também ocorrem lá da mesma forma. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele pede e fica feliz de obtê-la. De novo, passando pelo quê? O livre-arbítrio. Ele vai pedir aquela missão e vai ficar feliz em recebê-la. E vários espíritos podem pedir uma mesma missão, que é interessante. Mas é claro que nem todos talvez vão conseguir desempenhar aquela missão, mas os espíritos pedem e ficam felizes de obtê-la. E em que consiste, então, a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então a missão, fazer o que? Essa evolução que nós todos estamos passando e o nosso planeta também. Então auxiliar nisso aí. Botei aqui alguns missionários que a gente pensa sempre em missão, uma palavra tão bonita, uma palavra tão elevada. E a gente sempre, sim, temos missionários com missões maravilhosas e muitas vezes superam isso, né? O próprio Humberto mesmo menciona, estava aqui até pouco, ele menciona o Chico Xavier, era para ter escrito, você vê com a missão de X, não vou dizer número porque eu posso errar, mas X livros, escreveu 3 vezes X. Então, assim, pode passar muito mais disso aí, e se puder, melhor ainda, né?
E na 178, os espíritos podem renascer corporalmente no mundo relativamente inferior àqueles que já viveram? Eles podem, então, encarnar num mundo inferior? E como eu já disse na minha palestra sobre reencarnação, sim. Com certeza, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. De novo essa palavra, o progresso. Aceitam, então, com alegria as tribulações de tal existência, porque lhe fornecem os meios de se adiantarem. E eles vão mais além. Eu coloquei a pergunta, então só os espíritos evoluídos possuem missões? No próprio livro fala que não. Certamente que não. Inclusive, fala aqui no Evangelho que os pais têm uma missão de cuidar dos seus filhos. Os pais têm essa missão de educar, têm essa missão de moldar, porque principalmente quando na fase infantil, que são muito mais moldáveis, é quando eles falam, né, que a fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão de responder. Né? Então, aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, que está com o meu filho de 4 semanas em casa, no colinho, vendo. E na 576, os homens que trazem uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascerem? Têm consciência dessa missão? Legal, né? Então eles já sabiam o que ia acontecer? Eles já sabiam que tinha essa missão enorme, maravilhosa? Alguns sim, algumas vezes sim, mas quase sempre o ignoram. Ao virem à Terra, têm apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devam cumprir os seus desígnios. Claro, porque quando nós encarnamos, nós temos missões, tem essa questão do véu do esquecimento. Então, os sinais estão lá, mas talvez não é uma coisa muito óbvia e clara daquilo que a gente deve desempenhar, qual que é a nossa missão. Mas se nós olharmos em volta, certamente conseguiremos saber. E nem tudo vem de missão predestinada. Aqui eu botei um símbolo do alerta ali, que na pergunta 577 eles comentam isso, que nem tudo que o homem faz resulta de missão predestinada. Muitas vezes ele é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que execute uma coisa que considera útil. Então vamos lá. Muitas vezes ele é o instrumento de que se serve o espírito para fazer uma coisa que considere útil. E o exemplo é, por exemplo, um desencarnado quer escrever um livro, ele busca um encarnado apto para o trabalho, eles combinam e tudo mais. Então, aquele encarnado em si, que psicografou aquele livro junto com o espírito, às vezes não tinha essa missão, não veio com essa missão, vou escrever esse livro com aquele desencarnado. Mas como o desencarnado tinha essa missão, tinha esse objetivo, por muitas vezes, conseguiu um encarnado que, por essa afinidade, resolveu embarcar com ele nessa missão e colocar essa missão. E daí eles falam assim, tá, mas e se não fosse aquela pessoa, se ele falasse que o encarnado falasse não quero, ou desistisse por algum motivo, ia achar outro. Da mesma forma que quando Allan Kardec foram questionado isso, ele falaram, não, se não fosse você, Allan Kardec, ia ser outras pessoas. Tinha outros que iam vir trazer a mensagem. E se falharmos então nas missões, o que eles falam? Terá que retomar a tarefa, essa é a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então a punição é retomar a tarefa e, dependendo do que foi feito naquele momento que lhe foi dado, pode ser que venham punições. Como a gente pode pensar, não precisa nem ir muito longe de pensar as pessoas, pelo menos foi onde minha mente foi nisso aqui, pessoas que vêm com dons maravilhosos, por exemplo, inteligência, eloquência, carisma, e utilizam isso de uma forma desviada. Vêm com esse instrumento maravilhoso e acabam utilizando isso para bens próprios, para coisas, né, esquivas, para talvez atividades não muito lícitas. Isso é uma má utilização do instrumento, certo? Mas e a minha missão? Você não precisa se lembrar perfeitamente do planejamento do plano espiritual para saber qual é a sua missão. Basta ver que cada momento da vida traz desafios que devem ser vencidos e que estão relacionados direta ou indiretamente com a sua vida. De novo, o véu do esquecimento, a gente não consegue lembrar de tudo, mas se a gente olhar em volta, sempre vai ter alguma coisa que a gente pode fazer, e mesmo que não tenha a ver necessariamente com uma missão específica, vai ajudar no progresso.
porque nós somos muito maiores que algumas décadas de existência terrena. Como ele falou lá atrás, o espírito Cheveux de Bordeaux falou, nós somos... essa passagem é um momento fugaz na nossa longevidade espiritual. Na vida temos vários sinais que nos apontam a missão. E a gente pode olhar para isso aí, nossos interesses, nossas habilidades, nossas fraquezas, nossas sensações, intuições que a gente tem às vezes, algumas tendências. Isso tudo acaba apontando a gente mais ou menos para a missão, talvez seja aquela lá. Talvez eu tenha que ir mais para esse lado, talvez tenha mais para aquele lá. E é interessante pensar que nunca é tarde também. Nunca é tarde para quê? Para mudar, para começar, para refazer. E trabalho e missão não necessariamente tem a ver com carreira aqui na Terra. De novo, voltando a essa questão talvez mais monetária, do que a gente recebe pelo trabalho, essa questão de carreira. Nunca é tarde para mudar. Muitas vezes carreiras são meios de conseguir bens materiais, mas essa finalidade por si só não constitui a missão. Da mesma forma que a missão do carro, quando o carro é construído, é transportar, mas ele por si só não faz isso. Precisa de um combustível, seja qual for. Nós também. Nesse momento que nós vivemos aí nesse plano material, nós precisamos acumular essa parte material para empregá-la bem. E muitas vezes, isso, hopefully, né? Espero que na nossa missão, de acordo com a nossa missão. No Evangelho, aqui essa parte eu peguei do livro também. No Evangelho vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro, quando era Saulo ainda, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a fila de Magdala, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. Olha que lindo. Então todos eles talvez estavam indo por um caminho, conseguiram dar essa guinada, graças, e mudaram muito. Nós também conseguimos fazer isso. E eu trouxe aqui um negócio que é chamado Ikigai, que é um conceito que é utilizado muito na questão vocacional, sobre uma razão de ser. Então, como a gente está falando de nunca é tarde, talvez carreira, etc., eu achei interessante colocar isso aqui, porque eles fizeram um diagrama, né, falando sobre, e botaram alguns nomes que eu acho interessante também, falando sobre paixão, missão, a profissão e a vocação, e a combinação, aquele centro maravilhoso ali que é o Ikigai, que é essa razão de ser, é como que a gente acha aquele combustível a mais para conseguir no nosso trabalho, para vencer os desafios que a gente precisa vencer, para ficarmos alinhados com a nossa missão. Então é interessante e eles falam o que cada parte traz. Então, paixão com a missão e o que você ama traz, ele vai falar certinho o que cada um traz, né? Podem pesquisar mais sobre isso depois. E falando nessa questão de persistência, essa questão de nunca desistir, também nunca é tarde para mudar e continuar firme e forte na missão, no nosso trabalho que nós precisamos fazer. De novo, quando eu fiz essa palestra um tempinho atrás, a minha esposa estava contando a história dos 3 porquinhos para o meu filho. E aí eu ouvindo aquilo, eu falei, nossa, mas tem muito a ver com a questão de trabalho e missão, né? E alguns devem estar pensando, poxa, a Cléia veio aqui um mês atrás, falou da Chapeuzinho Vermelho, agora a gente está falando de 3 porquinhos, o que é? Que centro espírita é esse, né? A gente tem muito que aprender, é muito interessante, porque se for ver, o porquinho do tijolo lá, que demorou, não foi tentado que nem os outros para brincar mais cedo, acabar o trabalho logo, foi o que no final conseguiu não ser atacado pelo lobo, né? Olha que interessante, vê se isso não é a gente, vê se isso não pode ser a gente, que às vezes desviamos um pouco da nossa missão de construir, na missão deles, cada um deles era construir uma casa para si forte e se desviaram por outras questões, e o porquinho lá do tijolo ficou forte, firme e forte na missão. Não, eles vinham, chamavam, não, estou fazendo aqui, calma, devagarinho. E assim mesmo, trabalhando a paciência, trabalhando a persistência, para que nós nos mantermos na nossa missão. E pouco a pouco, né? Paciência, como eu falei. E nesse livro do Jesus e a Atualidade, da Joana de Ângeles, psicografado pelo querido Divaldo, ela fala que o crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. Então, o crescimento de qualquer ideal é resultado das nossas vitórias anteriores, individuais, coletivas, nossas vitórias.
O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. E foi mesmo, né? Se a gente for pensar, um desafio atrás do outro. E foi vencendo todos eles. E hoje que a gente possa utilizar isso como inspiração. E uma outra frase que eu adoro muito, uma frase, um provérbio chinês, fala que a jornada de 1000 léguas começa com um único passo. Então não importa o tamanho da missão, não importa a dificuldade da missão, não importa o tamanho, nada, é um passo que a gente começa. E para finalizar hoje no tempo, eu vou trazer a historinha final aqui, que é uma historinha que me inspirou muito até na minha profissão mesmo, que eu adoro, que se chama The Starfish Story, a história da estrela do mar. É a história do menino, de um moço. Essa história foi publicada em 1969 pela Lauren Isley. E um ancião estava andando pela praia e ele viu assim um menino lá no fundo, assim, jogando alguma coisa no mar, assim. Aí ele se aproximou, esse moço. Aí o menino estava pegando tentando chorar. Tava pegando estrelinha por estrelinha, assim. E aí o moço falou assim: o que você está fazendo? Aí o menino falou: eu estou jogando estrelinha de volta pro mar. Aí ele falou: mas isso não faz diferença nenhuma, olha o mar, olha quantas estrelas tem, né? Você não faz diferença nenhuma o que você está fazendo. Olha milhas e milhas de praia, quantas estrelas, a maré tá voltando. E o menino falou assim: legal. Pegou mais uma estrela e jogou no mar. E virou pro cara e falou: para aquela ali eu fiz a diferença. Muito obrigado, que vocês tenham um bom dia.